Você não quer mudar, e não é falta de disciplina, nem preguiça, é algo pior, porque no fundo, você sabe exatamente o que precisa fazer, e mesmo assim, continua evitando. E isso cria uma sensação estranha de estar parado, mesmo se movendo, como se nada realmente mudasse. E não é coincidência, você está preso em algo que quase ninguém percebe. Capítulo 1. A mentira da mudança. Você aprendeu que mudar leva tempo, que é um processo, passo a passo, pouco a pouco. Mas pensa comigo, as maiores mudanças da sua vida não aconteceram assim. Elas aconteceram quando algo quebrou, quando ficou insustentável continuar igual, quando você não teve escolha. E é por isso que você continua do mesmo jeito agora, porque ainda está confortável o suficiente para não mudar de verdade. Capítulo 2. A zona neutra. Existe um lugar onde a maioria das pessoas vive. Não é ruim o suficiente para te fazer parar, mas também não é bom o suficiente para te satisfazer. É uma zona neutra, onde tudo parece, ok, você não está feliz, mas também não está desesperado. Então você continua, adia decisões, ignora sinais, se distrai e diz para si mesmo que depois resolve. Mas esse depois nunca chega, porque a zona neutra é confortável demais para sair e desconfortável demais para viver. E é exatamente isso que te mantém preso. Capítulo 3. Você sabe o mais estranho. É que você sabe. Sabe o que está evitando. Sabe o que precisa fazer. Sabe o que está errado, mas não faz. E não é falta de informação. Não é falta de tempo. É escolha. Uma escolha silenciosa. De continuar como está. Porque agir exige confronto. E confronto quebra a imagem que você tem de si mesmo. Então você prefere manter, mesmo sabendo que isso está te travando. E quanto mais você ignora, mais isso se torna normal. Capítulo 4. O custo invisível. Continuar como está tem um preço, mas ele não aparece de uma vez. Ele vem aos poucos, na falta de energia, na sensação de estar perdido, na ideia de que o tempo está passando e nada realmente muda. Você continua fazendo coisas, mas não avança, e isso cansa, não fisicamente, mas mentalmente. Porque no fundo, você sabe que poderia estar diferente, e esse poderia pesa, mais do que qualquer esforço. Capítulo 5. A rachadura. Você não precisa mudar tudo, não precisa de um plano perfeito, nem de motivação. Você precisa de uma rachadura. Um ato pequeno, mas impossível de ignorar. Algo que contradiga o padrão que você repete. Pode ser uma decisão que você vem evitando. Uma conversa que você sabe que precisa ter. Ou simplesmente parar e encarar o que você está fingindo não ver. E vai ser desconfortável, porque quebra o automático. Mas é exatamente aí que começa. Não quando você se sente pronto, mas quando você para de fugir. Capítulo 6. Depois da rachadura. Depois que você faz isso, algo muda. Não no mundo, mas em você. Porque você quebra a narrativa, aquela de que não é a hora, ou que depois você resolve. E quando essa narrativa quebra, fica mais difícil voltar para o mesmo padrão. Não impossível, mas desconfortável. Você começa a perceber mais as escolhas, os impulsos, as desculpas. E isso cria uma tensão, uma distância entre quem você era e quem você está começando a ser. E essa tensão é o início da mudança real. Capítulo 7. Sem volta fácil. Depois que você enxerga, não dá mais para fingir que não viu. Você até pode tentar voltar para o automático, se distrair, ignorar. Mas não é igual. Porque agora existe consciência. E consciência incomoda. Ela te lembra, mostra o padrão, aponta o que você está evitando. E isso cria um conflito entre continuar igual ou mudar de verdade. E é aqui que a maioria para. Porque mudar não é confortável, mas continuar assim também não é.
E em algum momento você vai ter que escolher. Capítulo 8, Conclusão. Talvez você nunca tenha faltado força, nem disciplina, nem capacidade. Talvez o problema nunca tenha sido esse. Talvez você só tenha ficado tempo demais na zona neutra. E se acostumou, se adaptou, se convenceu de que estava tudo sob controle, quando não estava. E o mais perigoso disso tudo é que você sabe, sempre soube, mas escolheu não olhar. Agora não tem mais como desver. A pergunta não é mais o que fazer. Você já sabe. A pergunta é: quanto tempo você ainda vai continuar evitando?